Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o seu querido Terry, DinoGamer, para mais um vídeo aqui nesse incrível canal. E hoje, meus amigos, eu finalmente lhes trago um novo vídeo sobre Dinossauro Rei, esse anime que vocês adoram quando eu falo, mas enfim. Meus amigos, neste vídeo eu lhes trago todos os dinossauros que apareceram no episódio 27, Um Carnaval de Caos. Sim, aquele episódio onde nós temos aquele parque dos dinossauros, onde o Dr. Z formou todo aquele seu exército de dinossauros. Eu vou falar basicamente sobre todas as espécies que apareceram e como elas apareceram naquele episódio, já que muitos fãs teorizam sobre como que eles apareceram, por que a Gangue Alpha conseguiu tantos dinossauros, enfim. Mas se você se interessou, primeiramente se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vamos começar! Bom, antes de tudo eu vou dar um breve resumo sobre o que acontece nesse episódio, só pra você saber mais ou menos sobre o que acontece, quais são os personagens, os dinossauros, etc. Mas enfim, o Carnaval de Caos é o episódio 27 da primeira temporada. Nesse episódio a Gangue Alpha está enfrentando diversas dificuldades por conta que eles não têm dinheiro para comprar a ração dos dinos. E olha que os dinossauros da Gangue Alpha comem bastante, mais do que o Ed. Então o Seth dá a brilhante ideia sobre eles pegarem os dinossauros e botar os dinossauros para trabalhar ao invés dos humanos. E o Dr. Z, o Seth e a Gangue Alpha fazem um parque dos dinossauros para lucrar com o dinheiro dos dinossauros e assim a Elga conseguir comprar a ração dos dinos. A Gangue Alpha até faz diversos tipos de controle para que os dinossauros não saiam do controle, etc. Só que por conta que os dinossauros estão sem comida, os tipos de controle acabam falhando. E por causa dos tipos de controle estarem falhando, os dinossauros saem do controle e aí o time D vai para esse parque, começam a se divertir lá, e os dinossauros saem do controle e a Reese está arrumando os porta-dinos, e aí até então os dinossauros não conseguem se transformar nas suas formas de ataque, digamos assim. Só que aí a Reese entrega os porta-dinos e os dinossauros conseguem atacar os dinossauros da Gangue Alpha. E é basicamente isso, é basicamente um episódio meio que Jurassic Park, digamos assim. E nós temos diversos dinossauros que até então já estavam com o time D, só que estranhamente aparecem nesse episódio. E agora vamos falar sobre esses dinossauros. Bom, os primeiros dinossauros que dão as caras nesse episódio são o Macrocantossauro e o Supersauro, dois dinossauros que já tinham aparecido, já tinham sido salvos pelo time D. O Acrocantossauro a gente viu a primeira vez lá no seu episódio 15, onde ele enfrentou o Gabu e o Terry, só que a Gangue Alpha acabou derrotando o Acrocantossauro e levou ele para a ilha do Dr. Z, onde ele virou o Super Alpha Acrocantossauro, ou só Alpha Acrocantossauro. Só que é muito estranho a gente ver o Acrocantossauro nesse episódio, porque tipo, ele já tinha sido salvo pelo time D e estranhamente ele não está na sua forma alfa, né? Ele está na sua forma laranja. E o Supersauro também já tinha sido salvo pelo time D, já que ele apareceu lá no seu episódio 20, teve toda aquela batalha contra o Seismossauro e já tinha sido derrotado. Então é muito estranho ver esses dois dinossauros aqui nesse parque dos dinossauros. Os próximos são os Pteranodontes e o Futabassauro. Os Pteranodontes apareceram a primeira vez lá no episódio 10, onde enfrentaram o Terry e ajudaram a Zoe. Então, cara, é muito estranho ver que os Pteranodontes apareceram nesse episódio. Estranhamente, eles aparecem com cores diferentes. No caso, são um azul, um verde e um vermelho, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Eu não vou me lembrar agora as cores de cabeça, mas eles aparecem com outras cores que muitos fãs até teorizam, né? Que possam ter várias cápsulas do mesmo dinossauro em lugares diferentes. Só que eu meio que discordo disso. Isso é meio estranho. E o Futabassauro também aparece nesse episódio, ele estranhamente está com um submarino atrás das costas, né? No caso nas costas. Isso até me lembrou um pouco a Menda do filme Atragon, que ela tem um submarino nas costas, meio que grudado assim, digamos assim. Então, cara, é muito estranho ver essas duas criaturas nesse episódio, mas sinceramente a sua aparição foi muito legal. Outro dinossauro que acabou aparecendo nesse episódio foi o Carcharodontossauro. Sim, o nosso querido Karcha acabou aparecendo no Parque dos Dinossauros, só cara, isso também é extremamente estranho, porque cara, ele apareceu a primeira vez lá no episódio 5, onde enfrentou o Terry, e também teve a sua luta contra o As, e o As acabou derrotando ele por causa que o As usou o Ciclone bem na sua boca, e no caso, o Rex até fala que a sua boca pode ser uma arma forte, mas também pode ser muito frágil, né? No caso, pode ser sua maior fraqueza, e aí o Carcharodontossauro foi derrotado. Mas estranhamente ele volta nesse episódio, só que ele não tem nenhuma luta, ele só aparece lá de escanteio, aparece algumas cenas, então cara, eu sinceramente achei muito estranho.
O próximo dinossauro que acabou aparecendo no episódio do Carnaval de Caos foi a Maiasaura. Sim, a nossa querida mamãe dinossauro também esteve no Parque de Dinossauros. A sua primeira aparição foi lá no episódio 6, onde ela literalmente deu um couro no Terry e também deu um couro no Gabu, na Paris. E também no final ela diz que os dinossauros não querem estar no mundo atual, eles querem voltar para sua era original. Só que estranhamente ela aparece aqui nesse episódio. Só que, se vocês querem voltar para sua era original, por que você tá nesse parque de dinossauros, sabe? É muito estranho. E além dessa participação no Carnaval de Caos, ela também apareceu lá na batalha final contra o T-Rex negro, só que infelizmente foi derrotada. Então, eu também achei bem estranha essa participação dela. Ela não teve muito tempo de tela, ela só apareceu no canto lá no episódio, então isso até foi interessante. O próximo dinossauro que apareceu nesse episódio foi o Daspletossauro. Sim, o nosso querido dançarino do povo de Bali, que apareceu a primeira vez lá no episódio 18, onde ele fez um pouco de caos lá na ilha de Bali, onde assustou as pessoas que estavam naquele hotel, e também mostrou ser um ótimo dançarino, já que dançou sozinho, depois dançou com o Az, o Gabu e a Paris, só que infelizmente a Úrsula usou o terremoto de Saishania e fez o Daspletossauro ser derrotado. Nesse episódio ele não tem muito tempo de tela, apareceu bem pouquinho, mas foi muito legal ver o Daspletossauro aqui nesse episódio. Além dessa participação, ele também apareceu lá na batalha final contra o T-Rex negro, onde usou sua bomba de fogo, só que não teve sucesso, e também apareceu lá na segunda temporada. Estranhamente, aqui nesse episódio, ele tem a sua forma Chibi, que não é, não é real, é basicamente um animatronic, que também o Acrocantossauro tem a sua forma Chibi. E também o Carcharodontosauro também tem a sua forma Chibi, que são basicamente animatrônicos e não são reais. Só que é muito legal ver que a sua forma Chibi é basicamente um recolor do Terry, né? Se você reparar, é basicamente o mesmo modelo do Terry Chibi, só que pintado de outra cor para parecer o Daspletossauro, o Carcharodontossauro e o Acrocantossauro. Os próximos dinossauros que também apareceram nesse episódio foram o Altirinus, um dinossauro do elemento grama, e o Euplocéfalo, que é um dinossauro do elemento terra. A primeira vez que o Altirinus apareceu foi lá no episódio 17, onde ele aparentava gostar muito de futebol, já que literalmente teve uma partida contra o Gabu e foi literalmente derrotado pelo Terry. Mas depois, no episódio 20, um garoto conseguiu invocar o Altirinus, no caso, primeiro a Úrsula invocou o Altirinus, mas depois o garoto pegou o Alpha Controle e literalmente teve o controle total do Altirinus, que literalmente invocou o Super Sauro. Enquanto o Euplocéfalo, no seu episódio 21, criou um vínculo com a Amy, uma garota que gostava muito de lagartos e literalmente gostou bastante do Euplocéfalo, que ela até apelidou de Hannah. Só que depois a gente nunca mais viu esses dinossauros e estranhamente eles aparecem aqui nesse episódio, um Carnaval de Caos. Os próximos dinossauros que apareceram nesse episódio foram o Saltasauro, o Styracosauro, Ankylossauro, Utahraptor e Ceratossauro. O Saltasauro apareceu a primeira vez lá no episódio 4, onde ele primeiro teve uma luta contra o Spine, só que o Spine acabou perdendo, e depois ele teve uma luta contra o Gabu, onde o Gabu conseguiu vencer usando a sua carga elétrica. O Styracosauro apareceu a primeira vez no episódio 8, onde primeiramente criou um vínculo com o Gabu, só que a Gangue Alpha conseguiu derrotar o Styracosauro e levou ele para a ilha da Gangue Alpha, onde lá ele foi colocado no Alpha Controle e lutou contra o Gabu. O Ankylossauro apareceu a primeira vez no episódio 9, onde ele só queria dormir basicamente, só que ele não conseguia por conta do barulho da cidade, mas o Az conseguiu vencer ele com seu ataque ciclone. O Utahraptor apareceu a primeira vez no episódio 7, se eu não me engano, onde ele apareceu lá no show do Tommy Kay, onde ele fez um caos, primeiro teve a sua batalha contra a Tank e depois lutou contra o Gabu e o Ace. E o Ceratossauro apareceu a primeira vez no episódio 10, onde ele só foi invocado pelo Rex, mas depois ele foi levado para a ilha da Gangue Alpha, onde ele acidentalmente foi invocado e teve uma luta contra o Terry, né? Basicamente o Terry usou o seu esmaga-pescoço, e depois ele ajudou o time D a lutar contra a Gangue Alpha. Então é muito estranho ver todos esses dinossauros, porque todos foram salvos pelo time D e estranhamente apareceram aqui nesse episódio. Os próximos dinossauros que apareceram no episódio 27, um Carnaval de Caos, foram o Megaraptor, o Anchiceratops e o Suchomimus. A primeira vez que o Megaraptor apareceu, ele não teve tanta participação no seu próprio episódio, já que ele literalmente apareceu lá no aeroporto, teve uma pequena luta contra o Spine, só que ele não teve tanto tempo de tela, mas pelo menos ele voltou lá na segunda temporada. O Anchiceratops apareceu no episódio 24, onde ele literalmente criou um vínculo com o Gabu, já que basicamente todo ceratopsídeo que aparece no anime cria um vínculo com o Gabu. Isso foi muito legal, já que ele também teve uma luta contra o Spine. E o Suchomimus, cara, eu acho que o Suchomimus tá aqui literalmente só por fanservice mesmo, porque, cara, o Suchomimus apareceu lá no episódio 11, onde ele só queria comer peixe, e ele basicamente aparece aqui só pra lutar contra a Paris. Então acho que ele foi colocado só por fanservice mesmo, mas pelo menos foi até que interessante ver esses dinossauros aqui nesse episódio.
Bom, meus amigos, agora vocês devem estar pensando, como e por que esses dinossauros apareceram nesse episódio? Basicamente, todos os dinossauros que eu já falei até agora nesse vídeo já haviam sido salvos pelo time D, no caso o time D conseguiu pegar os cartões e etc. Então como que a Gangue Alpha conseguiu pegar esses dinossauros de volta? E se a Gangue Alpha já tinha esses dinossauros, por que o Dr. Z queria virar o rei dos dinossauros e toda aquela coisa? Bom, muitos fãs teorizam como que a Gangue Alpha conseguiu esses dinossauros. Eu já vi gente falando que o Seth conseguiu consertar a máquina do tempo, eles foram até a época dos dinossauros, ou então, sei lá, o Dr. Z tinha um exército de dinossauros, só que, cara, na minha opinião, o Seth consegue clonar os dinossauros. Eu já falei isso há muito tempo aqui no canal, nas primeiras teorias aqui do canal, eu já falei sobre isso, que o Seth consegue basicamente clonar os dinossauros, porque até então, a Gangue Alpha não tinha pego basicamente quase nenhum cartão de dinossauro. Sem contar que o Carnaval de Caos pode ter sido uma tentativa do Seth de fazer as suas experiências, porque como a gente sabe, o Seth é extremamente inteligente, o Dr. Z até então não tinha... Pelo menos na minha visão, o Dr. Z não conseguiria criar, clonar dinossauros. Então, eu acredito que foi o Seth que conseguiu clonar os dinossauros, porque lá na segunda temporada, enquanto o Seth está contando que os Piratas do Espaço acolheram ele, etc., a gente vê uma cena onde a gente vê o Carcharodontosauro e o Deltadromeus, que estão em cápsulas, e o Seth está meio que ali monitorando eles, etc. Então, eu acredito que o Seth consiga clonar os dinossauros. Isso faz muito sentido, porque... Cara, se o time D salvou os dinossauros, como que eles estão ali? Então, na minha opinião, o Seth consegue clonar os dinossauros e é por isso que eles estão ali no episódio 27, Um Carnaval de Caos. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Comente aí o que você acha sobre o episódio 27, Um Carnaval de Caos. Se você acha bom, se você acha ruim, se você acha mais ou menos, eu vou estar lendo todos os comentários. Eu estou preparando mais vídeos sobre Dinossauro Rei, Jurassic Park, Godzilla, essas franquias que você provavelmente vai gostar, mas é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!